Toffoli derrubou o sigilo dos depoimentos do caso Master e tem muita coisa reveladora. O advogado de Daniel Vorcaro diz que está processando a jornalista Malu Gaspar, querida de O Globo. Vamos entender melhor essa história com o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. A gente já tinha falado bastante sobre a Malu Gaspar e o caso do Banco Master. Paramos de falar um pouquinho, agora vamos voltar a falar sobre isso. Pois é, Sophie, o Dias Toffoli tirou o sigilo ontem dos processos, disse que não vai sair da relatoria desse caso enquanto não tiverem concluídas as investigações. E o duro, Sofia, com o resort, com a visita do André Esteves do BTG Pactual, com um monte de história mal explicada de esposas de ministros, eu sou obrigado a concordar com o Toffoli, porque até o Daniel Vorcaro resolveu acionar na justiça a jornalista com as 6 fontes em off, que é a Malu Gaspar. E de fato, Sofia, assim, eu não sei se as pessoas acompanham o meu trabalho há algum tempo, e eu não tô falando isso pra me gabar, gente, tô falando por conta de informações que eu recebo. Eu cobri Lava Jato, tá, Sofia? Eu cobri quando o Lula foi condenado na segunda instância, eu fui pra Porto Alegre, no TRF4. E o esquema de divulgação da Lava Jato era o seguinte: o jornalista Cláudio Dantas, na época do então antagonista, sentava primeiro num cercadinho privilegiado em relação aos outros jornalistas e recebia tudo antes. Ele anunciava para os colegas a pauta. Tem alguma coisa mal explicada nessa história do Banco Master para acontecer isso aqui que a defesa do Vorcaro conta no depoimento. Vamos lá. Doutora, só para começar, eu faço aqui uma questão de ordem. Nós entramos na sala de audiência, nós não estávamos com o celular, eu tenho um caderninho aqui anotando as perguntas que eu iria fazer, acaba a audiência. Entendeu, Sofia? Tá rolando vazamento e o cara fala explicitamente: eu não entrei aqui com o celular. Aí ele vai falar do Daniel Vorcaro. Esse é o advogado. Daniel Vorcaro é o quase loiro do lado esquerdo, gente, só pra vocês saberem, tá? Porque ele tá com umas fotos meio velhas circulando nas redes sociais, pode ser que vocês não reconheçam. A sala ao lado, a senhora me pediu se eu poderia abrir o sigilo do celular do Vorcaro, e eu disse que não abriria, porque nós tínhamos receio, inclusive dos vazamentos. As questões colocadas aqui pela senhora, questões que vieram do ministro Dias Toffoli, já estavam sendo noticiadas pela Malu Gaspar, e falo com tranquilidade porque nós processamos, inclusive, a própria Malu Gaspar, então não veio da defesa e não nos ajude em nada isso. Mas é bom que fique consignado que as perguntas que foram feitas, e aqui, com maior respeito das autoridades, mas é bom que se diga. Importante dizer, tá, Sofia? Eu não sou advogado do Daniel Vorcaro também. A Malu Gaspar conta pra Júlia do iLib na Globo News que o Vorcaro é fonte. Alguém tá mentindo nessa história. E um tá processando o outro. Então tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Opa, vamos lá. As perguntas que foram feitas hoje aqui pela senhora, que eram perguntas ditas pelo ministro, estavam na imprensa noticiadas quando acabou o ato. Então, só para deixar claro, e aí, respondendo sua pergunta, quando me disse, a senhora abre o celular? Eu digo, tem coisas pessoais. A senhora me disse, mas o sigilo é absoluto. O sigilo era absoluto, não deu, sei lá, 20 minutos. As questões estavam todas ali colocadas. Então, nós já, inclusive, havíamos pedido a instauração de um inquérito. O sigilo famoso, confia. Confia que se você abrir o celular não vai ser divulgado. Para averiguar. E repito, tá? Eu não sei se foi a magistrada que vazou, tá? O que a gente suspeita, que corre a boca pequena nos bastidores, é que tem gente da polícia. Aí volta ao texto do Nassif. Tem gente da Polícia Federal vazando. Isso é crime, gente. Não pode fazer isso, gente. Eu não tô dizendo que e agora eu vou fazer até o advogado do diabo. A Malu Gaspar, se tem essas informações, ela pode publicar. Ela tá no direito dela. Agora, policial federal vazar a investigação, eles querem o quê? Eles querem livrar a cara do Vorcaro? Eles querem prender o Vorcaro? Isso também tá errado. Não é por vazamento que você faz investigação, gente. Os vazamentos. Então, nós vamos relatar ao ministro corrido, deixo aqui consignado, mas esse caso aconteceu 20 minutos depois da audiência acabar. Seria a nossa própria estranheza quando soubemos disso, conversávamos exatamente sobre isso.
necessidade de apurarmos isso, porque não há tranquilidade nessa questão. Mas, enfim, o nosso compromisso, obviamente, e também a nós, e aí muito claramente, acho que posso falar também pela polícia, e certamente pelo gabinete do ministro Toffoli, a nenhum de nós interessa qualquer dessa divulgação. Aliás, pelo contrário, porque isso nos torna a vida um inferno. Né? Claro. Todo mundo, você fica ali pensando de onde sai essa informação, com quem você não pode mais conversar, ou qual é a medida adicional de proteção que nós temos, e isso, no nosso caso especificamente do Ministério Público Federal, é um padrão e uma ordem que nós temos no Procurador-Geral da República. Todos nós sabemos que o doutor Bonet praticamente não deu entrevistas desde que assumiu na primeira gestão, e isso é Aí ele está defendendo a PGR, não exatamente a Polícia Federal. Vamos lá. uma preocupação muito grande da equipe, que não é para falar com ninguém. Então, assim, também para nós é uma situação de muito desconforto. Não tenho dúvida alguma. E falo em respeito a todos que estão aqui, as autoridades, todo mundo é sério, todo mundo é responsável, todo mundo Mas o fato é, aconteceu. Para a defesa só atrapalha, quer dizer, para nós, e acho que talvez atrapalhe para todos, mas é bom que fique consignado, porque aconteceu. Eu me arrependi de ter pego o celular, porque eu falava assim, mas eu entrego o celular para a polícia para ver que da defesa isso não saiu. O Arcaro nem celular trouxe, que era para não ter o risco de nada. Então, e nós fomos surpreendidos 20 minutos depois de acabar a audiência com esse fato. É lamentável e deve ser apurado, porque mexe com coisas importantes, com a vida de todos nós, eu não tenho dúvida. E conhecendo o doutor Guaneiro, eu tenho certeza que... Muito obrigado. Sofia, vamos supor que o advogado falou toda a verdade. Se o Vorkar estava sem celular, se ele não entregou o celular dele, e uma matéria apareceu... Gente, eu dou furos. E uma matéria apareceu 20 minutos, logo depois que a audiência acabou, isso estava pronto. Não depende nem exatamente de vazamento. Alguém fez isso antes e passou para Malu. Eu não nasci ontem, gente, eu não sou idiota. Às vezes eu tenho cara, mas eu não sou idiota. A gente sabe como é que as coisas funcionam. Tem alguma coisa muito grave acontecendo. E aí eu achei muito engraçado um texto que o Kiko Nogueira escreveu ontem, que assim, esse bate-boca viralizou na Globo News, e eu achei bem interessante. De um cara que a gente vem criticando aqui, né, Sofia, que é o Guedinho. E o Guedinho nessa discussão tá certa. Tá certo, aliás. O Kiko escreve aqui, né? Na Globo News, Otávio Guedes desmonta uma tese de Malu Gaspar sobre Lewandowski e o Master. Vamos lá. Um debate exibido na Globo News escancarou uma fissura interna e na leitura que parte da emissora vem fazendo sobre o Banco Master. Otávio Guedes desmontou a tese sustentada por Malu Gaspar de que o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, teria uma culpa a priorística na rede de corrupção do banqueiro Daniel Vorcaro. O clima tenso entre os brothers... Eu gostei que o Kiko usou linguagem de BBB aqui. Brothers and sisters. Expôs não apenas divergências de interpretação, mas também um desgaste de uma narrativa construída a partir de fontes em off, que aos poucos começa a ruir. Ao tratar especificamente do ministro Lewandowski, ministro da Justiça, Guedes destacou um ponto objetivo que desmonta a acusação de interferência. Foi durante a gestão de Ricardo Lewandowski que a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, apreendeu seu celular e avançou na investigação. Não há, segundo ele, qualquer indício de que Lewandowski tem atuado para frear ou desviar o trabalho da Polícia Federal. O caso, na avaliação de Guedes, reacende debates éticos legítimos e pessoais, como a quarentena de ex-ministros do STF, os limites da advocacia após a saída do cargo e o risco de tráfico de influência, mas não autoriza a personalização da culpa. Visivelmente contrariada, Malu Gaspar insistiu na ideia de conflito de interesses, citando o fato do filho de Lewandowski ter estado na folha de pagamento do grupo e lembrando outros vínculos que orbitam o caso, como contratos envolvendo familiares de ministro do Supremo, o Moraes no caso, e empresários com interesses em tribunais superiores. Para ela, ainda que não haja prova de interferência direta, permanece uma sombra de dúvida que acabaria atingindo não só o STF, mas também o governo Lula. Na sua leitura, quanto mais se investiga, mais tentáculos da atuação de Vorcár aparecem no Executivo e no Judiciário, ou seja, o que o Kiko diz, ela faz um pastel de vento. Então, Sofia, eu tô pegando essa treta que teve do Otávio Guedes e da Malu Gaspar para lançar dúvida, e mais uma vez, eu tô criticando, gente, não conheço a Malu Gaspar, não estou criticando a mulher Malu Gaspar, estou falando do trabalho dela. Do mesmo jeito que o Otávio Guedes lança suspeita sobre o ministro Lewandowski,
Eu tenho que fazer essa pergunta, Sofia. Por que ela solta essa coluna dela hoje, baseado em depoimentos, mais uma vez, quem assina é o Rafael Moraes de Moura, mas a editora é a Malu Gaspar, dizendo que tem ministros do STF defendendo prisão domiciliar do Bolsonaro. Será que ela não está interessada em causar uma crise interna no Supremo com esse caso do Master? Eu sou obrigado a ter essa dúvida. E eu não tô dizendo que a Malu Gaspar tá mentindo. Você pode provocar uma crise com fatos verdadeiros, só que você pensa os fatos para sua intenção. Do mesmo jeito, o caso do ministro Lewandowski, ninguém aqui tá passando pano achando que o filho dele tem que receber grana do Banco Master. Eu acho errado. Só que o Otávio Guedes tem uma questão. O Lewandowski não barrou as investigações. Ninguém tá barrando as investigações, gente. A quem interessam esses vazamentos? Eu ficaria com o pezinho atrás, ninguém tá barrando as investigações, porque eu ainda acho que aquela história do Toffoli selar todos Estranha. os documentos ainda tá estranho pra mim aquilo. Porque aquilo lá é pra evitar vazamentos. Primeiro, se era pra evitar vazamentos, falhou. Falhou totalmente. O vazamento. Não, isso aqui, gente, esse diálogo nesta sala, tá todo mundo de parabéns, né? Não, senhor. E segundo que, assim, acaba sim impedindo as investigações. Eu entendo que, ok, não dá pra confiar em todo mundo da PF, mas aí você tem que saber onde é que tá o fruto podre e não simplesmente segurar todos os documentos, aparelhos, etc. Até porque aí você dá tempo até para os caras apagarem o rastro, né? Uhum. Ah, mas Sofia, se estava selado os aparelhos, como é que você apaga? Gente, tem um monte de software que você coloca em celular que se ele ficar X tempo sem ser destravado, ele apaga tudo. Então, as primeiras horas depois que o aparelho é apreendido são essenciais para uma investigação. Então, que ninguém tá tentando barrar a investigação, eu ainda fico com o pezinho atrás para afirmar isso. Dado. Mas pra mim o que parece, Pedro, é que é uma história que tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado. E eu queria chamar a atenção. Porque assim, o que a imprensa tá fazendo é tentar fazer um novo lavajatismo. Não dá pra negar isso. A imprensa hegemônica tá tentando fazer isso. Ao mesmo tempo, o STF... o Toffoli, eu ainda fico atrás com essa história de selar os aparelhos. E tem o ministro Lewandowski. O Xandão com a esposa dele recebendo aquele dinheiro é suspeito. O Lewandowski, o filho dele, recebendo dinheiro é suspeito. Mas esses vazamentos também são pra lá de suspeitos. E tudo isso não é de maneira alguma passar pano para zilhões de fraudes cometidas pelo Banco Master e pelo Vorcaro. Então, pra mim, parece que, assim, não tem santo nessa história, Pedro. Não, eu ainda acho, Sophie, que é o seguinte, me chama muita atenção duas coisas, tá? Eu não vou pôr exatamente esquerda e direita nessa questão, tá? Eu tô mostrando pra vocês, gente, isso daqui são as últimas colunas da Malu Gaspar e da equipe dela nos últimos dias. Me salta aos olhos que do nada a cobertura dela, e a cobertura dela é a principal, tá, gente? Ela tá pautando o resto da imprensa. Ela fala mais do Bolsonaro e do Supremo Tribunal Federal do que do Banco Master, Sofia. Eu vou elogiar aqui um site que não é de esquerda, e a gente vem denunciando, inclusive, né, Sofia? Eles contrataram bolsonaristas recentemente. O UOL tá fazendo uma cobertura técnica muito melhor. Ele está falando do banco. Ó, o Master fez tal negócio com o BRB, a Daniela Lima deu um furo importante sobre laranja usado nesse esquema de fraude. A Malu Gaspar puxou o assunto do Banco Master para falar de outra coisa. Eis que pra mim que salta aos olhos. Eu não tô entrando no que você tá falando, Sophie. Primeiro que eu não acredito muito nessa coisa de mocinhos e bandidos. A minha questão é pra quem interessa essa divulgação. E a divulgação, o Globo, que por sinal estava sendo um jornal muito interessante nos últimos tempos, fazendo uma cobertura equilibrada do governo em vários assuntos, ele adotou um tom lavajatista muito pesado, que eu acho que tem muito a ver com o ano eleitoral, Sofia. Eu acho que esse é o pulo do gato, entendeu? Eu nem entro no mérito, não defendo o Supremo Tribunal Federal, não defendo o Toffoli. O Toffoli diz que ele botou em sigilo porque ele acredita que isso vai ajudar as investigações. Eu concordo com você que a gente tem que ter dúvidas sobre isso. Eu só vou acreditar depois que sair transitada e julgada essa sentença.
Até lá a gente pode suspeitar que eventualmente vão salvar o Vorkaro. Mas assim, enquanto isso tudo tá acontecendo, tem setores que estão usando o Master pra falar de outras coisas. Pra falar Uhum. até do Bolsonaro. O que eu acho muito estranho. Mas Pois é é. isso. Ó, tá vendo? Esse é um corte que eu e a Sofia divergemos um pouquinho só. Que a É, Sofia não, mas eu acho que é uma divergência pequena. A gente ainda tá concordando em grande parte que no principal, que é isso tem que ser investigado devidamente e que está rolando uma tentativa aí de fazer Lava Jato 2.0, eu acho que nisso a gente concorda. Sim. Justamente quando o Toffoli está com o inquérito investigando a vara do Moro. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos. Ficou longo, confuso, mas acho que a turma entendeu. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.